Saúde os meus queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite de domingo, dia 7 de junho de 2020, fazendo aqui mais uma transmissão ao vivo para glória, louvor e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para termos este momento de comunhão com os nossos amados irmãos, para refletirmos um pouco na palavra do Senhor, a nossa adoração diária, a nossa adoração nesse período de isolamento é contínua ao Senhor dos Senhores, mas nós nos dias de culto da Igreja Plenitude de Bênção fazemos esta transmissão ao vivo para termos este momento com os nossos queridos e amados irmãos. E nós iremos meditar nesta noite. Na verdade, eu estava tinha separado uma outra palavra para a nossa meditação, mas o Senhor me direcionou para tocar neste assunto que nós vamos falar hoje no livro de Daniel, capítulo 8. Nós vamos falar um pouco sobre as 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos ler apenas um versículo, 2 desse livro, Daniel, capítulo 8 e versículo 8 e versículo... Daniel, capítulo 8, versículo 2014... versículos 13 e 14, para a nossa meditação. Depois eu ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Amém? Meus amados irmãos, esta palavra, ela é uma palavra muito interessante e foi escrita por Daniel 550 anos antes de Cristo. Ele escreveu esta palavra e Daniel foi o escatologista do Antigo Testamento, e nós iremos meditar um pouquinho nesta doce e abençoada palavra. Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe nesta noite, neste momento de reflexão. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor da glória, na Tua presença para Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer. Te pedimos que o Senhor tome o primeiro e último lugar, que o Senhor, nesta noite, faça algo especial conosco, com esse povo que se chama pelo Teu nome e que está a meditar na Tua palavra. Que o Senhor faça cativo todo pensamento a Ti, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, abra nosso entendimento para que nós possamos absorver o melhor desta palavra que meditaremos nela nesta noite. É o que nós Te pedimos desde já e Te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, como nós estávamos falando, esta palavra abençoada, ela foi escrita por Daniel 500 anos antes de Cristo, e ele deixou para nós aquilo que foi revelado pelo Senhor da glória para ele, de coisas que aconteceriam nos últimos tempos, né? Nós vemos vários indicativos muito importantes para nós sobre as coisas que estão acontecendo atualmente, coisas que irão acontecer, e nós não podemos de forma alguma perder o foco, né? Nós não podemos tirar a nossa visão
desta palavra que ele deixou para nós, né, termos como orientação e como bússola das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. No início do capítulo 8, Daniel diz o seguinte, ele diz que no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para ele uma visão, né? E ele disse que nessa visão ele viu algo que o intrigou bastante. Ele disse que viu, ele teve na visão, ele estava sentado à beira de um rio, o rio Lai, e ele viu na visão um bode, um carneiro, né, que dava marrada para todos os lados, esse carneiro, e ninguém podia dominar o carneiro. O carneiro, ele tinha algumas características peculiares e específicas, e ele fazia conforme, né, ele achava que deveria fazer, né, e ele disse que ninguém podia dominar aquele carneiro. Ele disse que o carneiro ele dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e muitos animais, né? E nenhum dos animais podiam estar diante dele. Ninguém podia estar diante desse carneiro. Nem havia quem pudesse livrar-se da mão do carneiro. E ele fazia conforme a sua vontade e engrandecia. E ele diz algo interessante com relação a esse carneiro, que ele diz que ele viu do carneiro, né, que o carneiro tinha duas pontas. E ele dá um detalhe interessantíssimo e muito importante, que muitas pessoas que estudam escatologia não atentam para esse detalhe. Ele diz que o carneiro tinha duas pontas, e a ponta que subiu por último era mais alta do que a primeira, né? No versículo 5 ele diz que ele viu na mesma visão um bode que tinha uma ponta, né? E que esse bode ele correu, né? O bode vinha do ocidente, né? E ele correu em direção ao carneiro, e ele tinha uma ponta notável entre os olhos, e ele correu em direção ao carneiro sem pisar no chão, né? E enfureceu-se contra o carneiro, e com o ímpeto da sua força ele foi de encontro ao carneiro. E aquele carneiro que tinha as duas pontas, né? As duas pontas foram quebradas, né? E porque não havia no carneiro como parar aquele bode, e as duas pontas foram lançadas por terra, caíram, né? E ele pisou aos seus pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da mão daquele bode. O bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando ele ainda na maior força, né, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar, elas não saíram dele, elas subiram no seu lugar, 4 pontas também notáveis, né, para os 4 ventos do céu. O interessante é que ele diz no versículo 9, que de uma daquelas 4 pontas surgiu uma ponta muito pequena, que cresceu para o meio-dia, para o oriente, para a terra formosa, e ela engrandeceu-se muito aquela ponta, até o exército dos céus, né? E alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. E ela engrandeceu-se até ao príncipe dos céus, né? E alguns dos exércitos das estrelas e deitou por terra e os pisou. E essa ponta se engrandeceu muito, né? Até ao príncipe dos exércitos, né? E por aquela pequena ponta, foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário, o lugar do santuário do sacrifício contínuo. E o exército lhe foi entregue com o santuário contínuo por causa da transgressão, né? E lançou por terra e fez isso e prosperou. O que é interessante, meus amados irmãos, é que Daniel viu aquilo ali,
E depois ele viu um santo que falava, ele teve uma visão de um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então vejam que ele perguntou, né? Até quando duraria aquela visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Então o santo respondeu e ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Algumas versões falam, né, que haverá até 2.300 tardes e manhãs e haverá o conserto da igreja. E Daniel, depois daquilo, ele caiu por terra, meio fraco, e ele conta aqui, e ele também teve, aí ele viu naquela mesma visão, né, o próprio ser que apareceu a ele explicar o que seria aquela visão. Mas o que chama a atenção é que aquele ser, né, ele foi explicar, mas ele alertou, né, em 3 passagens, em 3 versículos, ele alertou Daniel, dizendo assim: olha, no 17 ele diz: olha, essa visão, né, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. No versículo 17 ele adverte que vai se realizar no fim do tempo. No 19, né, ele diz: eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Olha, ele já advertiu de novo que isso aí vai, né, acontecer no tempo do fim. E no versículo 26 também, né, depois dele dar a explicação, ele adverte novamente: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, isso aí, meus amados irmãos, é o que nós chamamos de profecia de duplo cumprimento. Então, Daniel, né, naquela visão, aquele ser passou a explicar a Daniel, né, ele advertiu no 14 e 17, o que é, no 17 e no 19, quando é que aquilo ali aconteceria. Aí ele passou a explicar. Ele disse: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, né? O bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, né? Que no caso seria o rei da Grécia, né? E aí, o ter sido quebrado, levantar-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dele. Então, meus amados irmãos, aí, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido de adivinhações. Aí ele já está aqui descrevendo o que acontecerá, né, no fim, para o fim. Essa descrição aqui, ele já dá a descrição do que vai acontecer no fim. Ele diz que se levantará um rei, né, feroz de cara, e será entendido de adivinhações, e se fortalecerá, e a sua força, mas não pelo seu próprio poder, ele vai receber, não é o poder dele, ele vai receber poder de alguém, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, e na sua mão e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Essa descrição entre os versículos 25 e 23, né, ele dá exatamente a descrição do que irá acontecer no fim. Então, meus amados irmãos, o que é interessante disso tudo, agora nós vamos tratar e comentar aqui. Esse fato
como eu disse que era uma profecia de duplo cumprimento, isso se cumpriu verdadeiramente quando a visão o sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua, né, que a interpretação foi dada a Daniel, quando aquela visão ela se cumpriu na época, né, em que a Babilônia era o rei, que era a cabeça de ouro da estátua, e aí ela foi derrubada pelo reino Medo-Persa, que eram os dois ombros e os braços que eram de prata, e aí em seguida aquele reinado de prata, aquele reinado, né, Medo-Persa, seria dominado pelo tronco, o abdômen, o quadril, que era de bronze, que simbolizava o reino grego, né? Então essa profecia se cumpriu, o reino grego dominando o reino Medo-Persa, dominando e tomando, isso aí se cumpriu naquele período. Mas Daniel advertiu que aquilo ali você guarda, cerra essa visão, porque isso aí é para o fim. Isso aí vai acontecer no final. E aí nós vemos que aquela profecia se cumpriu, mas agora há pouco tempo, há poucos anos, também se deu o duplo cumprimento da profecia. Ora, nós vimos que no dia 11 de setembro de 2001, né? Nesta data eu estava trabalhando em missão ali em João Pessoa, houve o atentado contra as Torres Gêmeas. O que é que aconteceu? Né? Os Estados Unidos tinham o World Trade Center, que eram duas torres gêmeas chamadas, né? que foram construídas à beira do rio Hudson, né? À beira de um rio, e nós sabemos que aquelas torres gêmeas, uma era mais alta do que a outra. A torre que foi construída por último, assim que diz na profecia, era mais alta do que a primeira 10 andares, né? E aí ele disse que viu na visão um bode correndo sem pisar no chão. Olha só, correr sem pisar no chão, nada mais, nada menos é do que voar. Então, nós vimos que aquela profecia se cumpriu também no ano de 2001, no atentado das Torres Gêmeas. E o que é que aconteceu? Aqueles aviões, que aquela ponta que simboliza, né, os que fizeram o atentado, que quem estava por trás dos grupos terroristas que fizeram o atentado era Saddam Hussein, que fazia reuniões secretas com o chefe da Al-Qaeda, Bin Laden, e com outros grupos terroristas. Saddam Hussein, que dizia que era descendente direto de Nabucodonosor, ele estava reconstruindo os jardins suspensos da Babilônia, e uma profecia de Jeremias disse que ela nunca mais seria reconstruída. Então Nabucodonosor, ele fez a campanha da fé na década de 90 para fazer uma islamização do mundo, né? Ele fez essa campanha da fé, então ele queria, por intermédio do islamismo, ele queria dominar o mundo, e ele dizia que era um descendente direto de Nabucodonosor. Mas quando ele cometeu a besteira de querer reconstruir a Babilônia, dizendo que era descendente direto de Nabucodonosor, esta ponta, no ano de 2003, ela foi destruída. Quando aconteceram os atentados às Torres Gêmeas, né, e essa ponta foi destruída, 4 pontas, 4 forças, eles se destacaram sobremaneira, fazendo atentados ao redor do mundo, né? Foram grupos terroristas que viram aquilo ali, se encheram de coragem, de força, e passaram a fazer atentados. Alguns estudiosos dizem que esses grupos que surgiram depois da queda do Saddam Hussein, né, que não surgiram, eles se colocaram no lugar depois que o Saddam Hussein foi derrubado pela invasão norte-americana ao Iraque, né? Que teriam sido IRA, ETA, Talibã e Al-Qaeda. Esses grupos, depois do atentado das Torres Gêmeas, eles passaram a se fortalecer e passaram a fazer vários atentados ao redor do planeta, né? Eles ficaram, né, se encorajaram e sentiram fortalecidos para fazer os atentados, né? Tem algumas pessoas que acham que, como o IRA e o ETA não são muçulmanos, não são islâmicos, né, que seriam o Talibã, a Al-Qaeda, o Hamas e o Hezbollah, né?
eu, na verdade, acredito que seja IRA, ETA, Talibã e a Al-Qaeda, né? E aí ele diz na visão que essas 4 pontas iriam ficar no lugar daquela ponta que tinha caído, e de uma das pontas iria surgir uma pequena ponta que ia crescer muito e ia até contra o príncipe dos exércitos. Amém? Então, olha, quando Saddam Hussein foi derrubado, né, os homens que faziam, né, que compunham o seu exército, né, um exército pessoal dele, que faziam a defesa de Saddam Hussein, eles fugiram, né, para a Síria, para o Líbano, eles fugiram para vários locais, e um desses, que era o chefe do exército pessoal dele, né, o Abu Musab al-Zarqawi, ele criou a ponta pequena que foi o Estado Islâmico. Aí ele criou o Estado Islâmico, e ele começou muito pequeno, e o Estado Islâmico começou a crescer muito. E aí quando a Bíblia diz que ele foi até o príncipe dos exércitos, né, aí eu abro um parênteses para fazer menção lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo pegou carta para perseguir os cristãos, né, Jesus apareceu para ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Jesus. Então, quando essa ponta pequena, o Estado Islâmico, passou a perseguir os cristãos, degolar, matar, queimar vivo, metralhar, né, arrancar a cabeça de vários cristãos, nós vemos que ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque quando Saulo estava perseguindo os cristãos, o próprio Jesus disse para ele: por que me persegue? Né? Então, aquela ponta, Estado Islâmico, cresceu muito e foi, né, perseguir o povo cristão. E aí nós vemos aqui naqueles capítulos, né, nos versículos 23 até o 27 por aí, né, que aqui tem a característica do anticristo. E aí desde 2011 que eu tenho essa convicção que o anticristo sairia do Estado Islâmico. Olha, quem é que corta a cabeça de cristão? Quem é que não pode ouvir falar do nome de cristão que quer matar? Quem é que tem ódio a judeu e a cristão? Senão os islâmicos, porque o Alcorão, né, quem segue à risca o Alcorão manda realmente matar. A diferença do Estado Islâmico para o restante dos muçulmanos é que, assim como nós crentes somos chamados pelo restante dos cristãos de radicais, porque o que nós fazemos nada mais é do que buscar cumprir a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, o que ao pé da letra, né, como nós fazemos isso, nós somos chamados de radicais. Então o Estado Islâmico, o que ele faz, nada mais, nada menos do que cumprir ao pé da letra o que diz a regra de fé deles, que é o Alcorão. Então eles são radicais, né, porque considerados radicais, até mesmo pelos outros muçulmanos, porque eles fazem exatamente o que o Alcorão manda fazer. E aí eu fiz uma coletânea aqui, com a ajuda do nosso querido Natan Rufino, um excelente escatologista, que veio a corroborar, a confirmar aquilo que eu já tinha percebido desde o ano de 2011. Né? Ele fez uma coletânea de alguns versículos do Alcorão, que são os aietes, né? Que o Alcorão manda matar. Então, na verdade, o Estado Islâmico, ele nada mais nada menos do que fiel, eles são fiéis ao Alcorão. Né? Então, eles, inclusive, o próprio Alcorão diz que quem não faz o que o Alcorão manda, eles são hipócritas. E os hipócritas também devem morrer. Amém? Então, o anticristo, quem tem pavor cristão, é o pessoal do Alcorão. Alguns seguem ao pé da letra, como o Estado Islâmico, e outros não seguem ao pé da letra, como a maioria dos muçulmanos, que são considerados pelo próprio Alcorão como hipócritas. Então, aqui nos versículos, né, 23 em diante do Daniel capítulo 8, aí a ponta, né, essa ponta vai crescer até o príncipe dos exércitos, aí diz
né, quais as características, mas no final do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará o rei feroz de semblante, característica do anticristo, né, que será entendido de adivinhações, anticristo, né, característica do anticristo, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, porque a Bíblia diz que o anticristo receberá poder do próprio Satanás, né? E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver. O anticristo, quando ele quebrar o pacto, ele vai fazer o que der na cabeça dele, e destruirá os poderosos e o povo santo. Amém? E aí, nós vemos aqui que ele vai fazer tudo isso com a força que ele vai receber do próprio Satanás, né? Do inimigo. Ele vai fazer maravilhas e todo mundo vai adorar a besta, vai adorar o anticristo e vai achar que ele realmente é o Messias prometido. Então, uma outra coisa que nos chama a atenção é que quando ele, lá voltando ao versículo 11, quando ele, né, ele vai até contra o príncipe dos exércitos, né, e aí diz aqui que ele vai tirar o sacrifício contínuo e o local do seu santuário. Meus amados irmãos, eu estudando, pesquisando sobre isso, eu já encontrei umas 3 versões sobre esse assunto da questão de tirar o sacrifício contínuo. Alguns estudiosos dizem que esse sacrifício contínuo será o sacrifício, né, que será realizado no 3º templo, quando for construído, e aí ele, quando vier, ele vai tirar esse sacrifício contínuo e vai lançar por terra. Outros dizem que esse sacrifício contínuo foi tirado 2.300 dias, né, depois que aconteceram aqueles fatos, aí conta 2.300 dias, aí foi que deixou de ter sacrifício no templo, uma história assim meio também esquisita. Mas vendo um material, né, de um grande escatologista que já faleceu, David Hunt, né, ele fala sobre esse sacrifício contínuo algo muito interessante. Ele diz que o sacrifício contínuo, aí ele estudou, e eu fui pesquisar as fontes que ele estudou, e verdadeiramente o que ele falou aqui faz todo sentido. Ele estudou, pesquisou no Concílio Vaticano II, que diz assim, o Concílio Vaticano II, isso aí eu digo porque eu fui ver e realmente consta desse jeito. Ele diz que o sacrifício de Jesus Cristo, feito na cruz, ele somente se torna eficaz para a remissão de um pecado quando ele é repetido por um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, sem o derramamento de sangue no momento da Eucaristia. Diz com todas as letras isso o Concílio Vaticano II, que o sacrifício de Jesus somente se torna eficaz quando ele é repetido por um sacerdote, né, durante a Eucaristia, sem o derramamento de sangue. Então, isso aí, você parando para ver isso aqui, você vê que a Eucaristia é celebrada a todo instante ao redor do planeta Terra por conta do fuso horário. Então, a todo momento, agora, tem um sacrifício desse, sem um derramamento de sangue sendo realizado em alguma parte do planeta. Então, o sacrifício contínuo que seria tirado pelo anticristo seria a Eucaristia, seria esse sacrifício, né? E ele destruiria o local do seu santuário, ou o local do seu santuário seria lançado por terra. Isso significa que o anticristo, quando ele se levantar, ele destruiria o sacrifício contínuo, que seria a Eucaristia, e lançaria por terra o lugar do seu santuário, que seria o Vaticano. Eu tive em Roma no ano de 2014, 15, e vi uma coisa muito interessante lá. Né? A Carabinieri, né? A força militar lá italiana, faz, né, plantão permanente ao redor do Vaticano, e eu recebi um informe de que homens da CIA, né, tinham conhecimento que a qualquer momento poderia haver um atentado contra o Vaticano, e eles mantêm vigilância cerrada
24 horas por dia para tentar prever ou evitar este fato, né? Então, quando o anticristo se manifestar, nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que quando ele se manifestar, já terá ocorrido o arrebatamento da igreja. Nós, igreja, não estaremos mais aqui, teremos sido arrebatados. Então, o que é que vai acontecer? Quando a igreja de Cristo, um povo no meio de um povo puro, santo, imaculado, sem mancha e sem mistura, for arrebatado, ficarão algumas pessoas aqui que se dirão cristãs. Então, o anticristo, ele virá e destruirá, né, tudo que diz respeito a Cristo. Então, a Eucaristia, que David Hunt chama de sacrifício contínuo, e aí eu concordo com ele, vai ser lançado por terra, e o lugar do seu santuário também vai ser lançado por terra. Ele vai tirar o sacrifício contínuo e lançar por terra o lugar do seu santuário. Então, ele tem essa interpretação, essa visão, e eu acho que é a mais coerente, a mais lógica com tudo que eu estudei e vi e pesquisei, que o Senhor me mostrou. Amém? Então, ele vai se levantar contra o sacrifício contínuo, porque esse sacrifício contínuo faz menção a Cristo, e tudo que diz respeito a Cristo ele vai tirar, porque ele vai, né, se colocar como o próprio Messias quando ele quebrar o pacto. Então nós devemos ficar atentos, né, para essas realidades. E aí tem uma palavra também que me chama bastante atenção, né, com relação à transgressão assoladora, né? Ele diz que ele vai, né, lançar por terra a transgressão assoladora. Ele vai, no versículo 13, né, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Exatamente isso, no versículo 13, é que ele pergunta até quando é que vai durar essa transgressão assoladora. Que aí é quando o ser aparece a ele e diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, alguns estudiosos, alguns escatologistas dizem que essa transgressão assoladora é o abominável da desolação. Aí eles fazem uma misturada, que falou o próprio Daniel, e Jesus Cristo também fez referência o abominável da desolação, mas aqui com todas as letras está escrito transgressão assoladora. Isso aí é um referencial, porque ele perguntou quando é que isso vai acontecer. Aí ele disse, olha, até 2.300 tardes e manhãs, né, até quando durará o sacrifício diário, o sacrifício contínuo, a transgressão assoladora. Aí ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, aí vai ser lançado por terra, né, o sacrifício contínuo. Tudo isso aí vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhã. Então, eu chamo aqui a todos a atenção para fazermos uma conta. Daniel escreveu esse livro 500 anos antes de Cristo. Então você, no livro de Daniel, quando fala assim dias, né, em dia, tarde, manhã, em dia, geralmente refere-se a ano, né, a anos. Fala em semana, semana de anos, né, 70 semanas são 70 anos, semanas de ano. Sempre que fala em dia, ou tarde e manhã, ou fala em semana, se refere a anos. Então, esses 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 dias, que na interpretação do livro de Daniel são 2.300 anos. Então, nós fazemos uma conta de 500 anos antes de Cristo e contarmos para frente 2.300 anos. Essa conta eu sei que é um pouco difícil de entender, mas você saindo do ano 500 a.C. e percorrendo 2.300 anos para frente, nós chegaríamos até o ano 1800, século XIX, 1800. Então o inimigo das nossas almas ficou, né, com esse referencial, né, que muita coisa aconteceria depois de 2.300 anos, que seria exatamente depois do ano 1800, né, no século XIX. Então, o que chama a atenção é que no século XIX, depois de 1800, foram levantados inúmeros homens, né, para escreverem teorias que aparentemente levam
o homem a Deus, mas eu sempre chamei isso de denorex, que parece, mas não é. Eu vou já elencar essas teorias que todas elas foram escritas no século XIX para surpresa nossa, né? Então não é à toa, não é de graça que esses homens foram levantados, e eu digo que foi pelo inimigo mesmo, né, para escreverem teorias que aparentemente levam o homem a Deus. Então, e o referencial para isso é a transgressão assoladora, né? Até quando durará a transgressão assoladora? Então, quando eu fui pesquisar a transgressão assoladora, ao pé da letra, na tradução do dicionário grego, o que a gente vê aqui, né, na tradução, assim, buscando no original, né, transgressão nada mais é, nada menos do que pecado. Essa palavra transgressão que está no original significa pecado. E assoladora significa exatamente algo que causa espanto, algo que causa, que chama atenção, algo, então é um pecado que causa espanto. Transgressão assoladora nada mais, nada menos é do que um pecado que causa espanto. Então, nos últimos dias, qual é um pecado para cristão, apesar de tentarem nos convencer o contrário disso, né? A turma que quer destruir, quer rasgar a bandeira do Brasil, a turma que quer perverter a ordem, a turma que não é a favor da família e dos bons costumes, né? Quer fazer com que nós aceitemos isso como coisa natural. E o pecado que mais causa espanto nos dias de hoje, apesar de tudo, né, é o pecado da sodomia que nós estamos vendo aí. Eu não estou falando de opção sexual de ninguém, não. Nós não estamos falando disso, mas tem pessoas, né, que têm a opção sexual, têm a sua concupiscência da carne, como chama a Bíblia, a vontade da sua carne de fazer aquilo, tudo bem, a pessoa pode fazer, né, o que ela quiser. Eu não tenho nada contra, mas a transgressão, o pecado que causa espanto, é que alguns grupos radicais sodomitas fazem, né? Nessas marchas gays, causando escândalo, né? Essas manifestações que eles fazem, pegando símbolos religiosos, né? E fazendo escárnio, enfiando crucifixo em órgãos genitais, no ânus, né? Pegando imagens religiosas que são caríssimas, né? São sagradas para a Igreja Católica Romana, e ralando, o cabo pelado, ralando a imagem, né, da Senhora Aparecida, tá entendendo? Então isso é transgressão que causa espanto, é transgressão assoladora, que causa espanto, causa, né, pavor nas pessoas. Isso aí causa realmente, é a transgressão assoladora. Então, quando o anticristo vier, certo? Que os muçulmanos, os islâmicos, eles matam, certo? Homossexuais. Nós vemos o que é que acontece nos países, né, onde o islamismo está preponderando, está dominando. Aí a gente vê aqui no Brasil deputado que defende o islamismo, deputado de esquerda, né, que é homossexual declarado, e que defendendo o islamismo, querendo que eles venham para cá. Mal sabe ele, né, que esses homens têm ódio, pavor, né? O islamismo não aceita o homossexualismo, né? O Irã, que é um estado persa, mas que foi dominado pelo islamismo, eles enforcam em praça pública os homossexuais. Então, quando o anticristo se levantar, né, a transgressão assoladora, que é isso que eu faço essa leitura, que é o pecado que causa espanto, né? Eu não estou falando do homossexualismo, é que alguns grupos radicais, né, sodomitas, fazem praça pública, escarnecendo dos símbolos religiosos, né, fazendo todos aqueles absurdos que causam pavor, pânico em todo mundo, e as pessoas ficam com medo de falar alguma coisa, porque já estão até querendo criminalizar quem fale contra o que essas pessoas fazem. Então, eu não tenho nada contra, pode fazer, cada um, né, vai prestar conta com Deus, cada um faz o que bem entender da sua vida, da vontade da sua carne, mas eu não posso me calar e tenho que falar
essa verdade, e que essa transgressão assoladora nada mais é, nada menos do que o pecado que causa espanto. E o pecado que está causando espanto nos dias de hoje é exatamente o que esses grupos, né, radicais estão fazendo com relação ao homossexualismo, querendo calar toda a sociedade, querendo impor a vontade deles, né, de goela abaixo em toda a sociedade brasileira, principalmente, que é uma sociedade, né, que é a favor da família, que é cristã predominantemente. Eles querem fazer prevalecer a vontade deles, essa minoria, né, em detrimento, em prejuízo da grande maioria, né? Então, isso aí é que eu assinalo como a transgressão assoladora que vai ser retirada pelo anticristo quando ele levantar. E aí nós vamos falar agora do que foi, né, levantado a partir do século XIX. Aliás, tudo foi no século XIX. Então, meus amados irmãos, e o cara que criou o Estado Islâmico, eu tenho aqui a pontuar o seguinte, ele, né, eu vi várias matérias, e esse cara, né, ele saiu de dentro da Al-Qaeda, ele teve um desentendimento com o Bin Laden, a ponta pequena saiu de uma daquelas 4, que foi a Al-Qaeda, e esse cara, ele era tão perverso, né, ele era tão bruto, tão truculento, que as pessoas que o conheciam diziam que o Bin Laden, o cara que estava por trás do atentado das Torres Gêmeas, que matou mais de 3.000 pessoas, né, é um cara moderado em relação a ele. O Bin Laden, ele é tão truculento, tão perverso, tão sanguinário, tão bruto, terrível, que o Bin Laden, na frente dele, é considerado um cara moderado. Então, vocês veem como, né, essa profecia se cumpre literalmente aqui. É coisa para o final, que está acontecendo agora, né, no final do tempo do fim, porque o reino grego dominar o reino persa aconteceu naquela época, né? E hoje em dia nós estamos vendo o duplo cumprimento dessa profecia. E o que foi que aconteceu no século XIX, depois de 2.300 anos, o inimigo levantou, Loredano, que o inimigo levantou homens ao redor do planeta para escrever teorias que aparentemente levam a Deus, mas que por trás dela tem um engano. Né? Em 1830, século XIX, foi levantado Joseph Smith, e ele criou a religião Mormon, onde eles ensinam que o Pai Celestial e o seu Filho Cristo, o Messias, como dois seres separados. Né? A igreja ensina que ela é a única organização na Terra com a autoridade de realizar ordenanças válidas, como o batismo e o sacramento, né? E que a igreja, eles permitem, quando foi criada lá pelo Joseph Smith, permitiu a poligamia e a bigamia, que quando ela veio aqui para o Brasil, eles deixaram fora porque a bigamia era considerada crime, né? O fundador dele mesmo, ele tinha várias mulheres, inclusive uma menina menor de idade, ele era casado com uma menina de pouquíssima idade, né? Então, e eles, quando foram questionados, né, se o único batismo válido é o da igreja do Joseph Smith, né, que é a igreja Mormon, e aí os nossos antepassados que morreram, então eles criaram o batismo dos mortos, né, eles passaram a fazer árvore genealógica das famílias e passaram a batizar pessoas que tinham morrido. Né. Em 1844 foi levantada também a senhora Ellen Goldwhite, né, que escreveu a religião sobre a Adventista do Sétimo Dia. Um detalhe, nós vimos aqui no culto passado, na pregação passada, que tudo que foi escrito além do que já está posto seja considerado anátema ou amaldiçoado. Então, os mormons, eles têm os escritos do Joseph Smith que eles usam, né, e até às vezes priorizam o que está escrito na Bíblia. A Ellen Goldwhite escreveu em 1844 sobre, né, a religião adventista de sétimo dia, e os adventistas de sétimo dia se baseiam muito mais nos escritos dela, né, do que na própria Bíblia Sagrada. Eles fazem aquela mistura, aquela miscigenação, né, da Bíblia com os escritos, né, e eles ensinam a guarda do sábado, né, a regulação dietária, falam que existem seres no outro mundo. Eles erraram, disseram que a vinda de Cristo seria
no ano de 1844, aí como eles erraram, eles disseram, não, a gente se enganou, é porque em 1844 foi um juízo investigativo no céu, né? O Jesus começou um juízo investigativo no céu, aí eles tentaram fazer um remédio e continuaram, né, pregando isso, os escritos da Ellen Goldwhite, e eles se dizem cristãos, mas tem algumas coisas que divergem. Eles não acreditam na questão da Trindade, eles têm uma dificuldade com relação aí, né? E eles escrevem, acreditam também no estado inconsciente dos mortos e essa doutrina do juízo, né, que está acontecendo atualmente no céu, né? E diz que tem seres de outros planetas, e extraterrestres eles acreditam. Também no ano de 1875, a senhora Helena Petrovna Blavatsky, ela escreveu e criou a Teosofia, e a Teosofia deu origem à nova era e o animismo. A maioria das religiões da África são animistas, né? Foram criadas a partir disso aí. Também em 1869, século XIX, né, o senhor Charles Taze Russell criou a religião, né, que era conhecida antes como Torre de Vigília, e depois passou a ser denominada de Testemunha de Jeová. Eles não acreditam na Trindade, não trinitária, não crê na divindade de Jesus Cristo, nem na divindade do Espírito Santo. Em 1857 também foi levantado o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Desses todos, eu acredito que esse aqui foi assim o que escreveu a coisa mais absurda, e ele não teve nem coragem de colocar o nome dele nos escritos, né? Ele pegou e colocou um pseudônimo, né? O pseudônimo que ele criou foi o Allan Kardec. Ele falou sobre o espiritismo, e o que chama a atenção é o seguinte: toda base do cristianismo, esses escritos, eles vão preencher uma lacuna, ou assim, eles vão de encontro a alguma base do cristianismo. Por exemplo, a Bíblia diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se juntará a sua mulher, formarão ambos uma só carne. Um casal é um homem e uma mulher só. Aí os mormons dizem que pode ter bigamia, poligamia, né? Jesus falou da ressurreição dos mortos, várias vezes, reiteradamente, da ressurreição dos mortos, e ele ressuscitou alguns mortos para mostrar que ele tinha poder de fazer isso. Aí a religião criada pelo Hipólito Leon Denisard Rivail, o Allan Kardec em 1857, para o pessoal que tem dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos, ele falou sobre a reencarnação, que eu chamo da teoria da reciclagem, né? Como se Deus não tivesse poder de criar, de dar espírito para cada pessoa que nascesse, aí ele não tivesse espírito suficiente, aí ele fazia a reciclagem dos espíritos, né? E para quem tem dificuldade de acreditar, né, em determinado assunto da palavra de Deus, aí ele levantou uma pessoa para escrever algo que tem lógica, faz sentido na cabeça daquela pessoa que tem dificuldade de acreditar no que está na palavra de Deus. Nós vemos aqui que em 1859 foi levantado Charles Darwin para escrever a teoria da evolução. Quem tem dificuldade para acreditar na criação, né, que está na Bíblia, foi levantado o Charles Darwin em 1859 para escrever sobre a teoria da evolução. Cada ponto que a pessoa tem dificuldade para acreditar naquilo ali, o inimigo das nossas almas levantou uma pessoa para escrever uma teoria que faz todo sentido para a pessoa que tem dificuldade de acreditar na Bíblia, do que está na palavra de Deus. Amém? E quase todas essas, né, coisas aqui, heresias, né, ou essas heresias ou seitas que foram criadas no século XIX, a grande maioria delas utiliza a Bíblia como, né, como embasamento para referendar o que eles estão falando. Tiram passagens e textos da Bíblia para referendar e reforçar aquilo que eles estão falando. Também nós vemos que em 1848, né, nasceu o Marx, o Karl Marx, né, e ele, juntamente com Engels, ele escreveu sobre o Manifesto Comunista,
que fala do materialismo e comunismo e afirmam que o homem não precisa de um criador e que a religião é o ópio da humanidade. Ele destrói todo o atrativo para o trabalho, deixando o homem completamente desmotivado e contribuindo para a sua miserabilidade e coisificação em detrimento, em prejuízo da família e da religião. Olha só que coisa satânica, né? Que coisa demoníaca criada, e tem muita gente que abraça isso aí como verdade, né? E também no ano de 1856, o Sigmund Freud escreveu, né, já no final do século XIX, ele escreveu sobre a psicanálise, explica tudo a partir do homem sem precisar de Deus. Né? E no século XIX também foi levantado Sigmund Freud para escrever sobre a psicanálise e explica tudo a partir do homem sem precisar de Deus. Aí tem uma coisa aqui que eu fico assim até meio receoso de falar, mas eu tenho que falar porque foram constatações que eu fiz durante o estudo, eu não posso me calar. Se eu me calar, Deus vai cobrar de mim. No ano de 1846, um cidadão, né, Papa Pio IX, ele disse que ler a Bíblia é uma peste. Isso aí ele disse. Quem pesquisar vai encontrar que o Papa Pio IX disse que, em 1846, que quem lê a Bíblia é uma peste. Ele, em 1800, no dia 8 de 12 de 1854, ele escreveu a bula Inefabilis Deus, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Esse dogma, ele causou muito problema para os seguidores da religião apostólica romana, católica apostólica romana, os seguidores de Roma, que liam a Bíblia, viram que naquele dogma tinha algumas inconsistências, tinha algumas inverdades, tinha algumas coisas que eram incoerentes com o que estava na Bíblia. E aí causou-se uma polêmica dentro, né, da religião católica romana. E no ano de 1870, esse mesmo Papa, por conta da confusão, ele, no Concílio Vaticano I, ele criou o dogma da infalibilidade papal. Ele bateu na mesa e disse, olha, o que o Papa escreveu está escrito, está dito, é verdade, é infalível, e esse dogma foi criado por conta da confusão que alguns escritos dele gerou, né? Ele disse que ler a Bíblia era uma peste, ele disse muitas coisas que incomodaram. Aí em 1870 ele disse, ó, infalibilidade papal, o que o Papa disse, está dito, é infalível. Também no ano de 1863, lá em Calcutá, na Índia, surgiu o Swami Vivekananda. O Swami Vivekananda, ele foi fundador da ordem Hare Krishna em 1897, século XIX. Ele introduziu a Vedanta e a Yoga no Ocidente, né? Sobretudo na Europa e na América. Ele é o responsável pelo crescimento da consciência interreligiosa e pelo hinduísmo. Swami Vivekananda também foi um cara que criou a consciência interreligiosa e o hinduísmo, né, introduziu a yoga no Ocidente. Então, né, que o homem, meditando, ele pode conquistar várias coisas, que as religiões têm que, né, têm que interagir, a questão do ecumenismo, tudo isso aí foi criado pelo Swami Vivekananda. Também no ano de 1844 foi levantado, né, o Friedrich Nietzsche, né? Um alemão, o nome dele é Nietzsche, né? Muito conhecido, né, pelas pessoas que estudam filosofia, psicologia. Ele nasceu em 1844, morreu em 1900. O Nietzsche, né, que foi inspirador, ele foi inspirador de inúmeros, né, escritores, psicólogos, psicanalistas e filósofos, né, da filosofia. Ele era neto e filho de pastor. Ele quem escreveu que Deus está morto, né, e foi por isso que surgiu aquele filme há pouco tempo, escrever Deus não está morto, foi justamente para contrapor esse escrito de Nietzsche, né, e ele disse que as duas drogas, né, da humanidade são o cristianismo e o álcool. Olha só, um filho e neto de pastor. E ele afirmou que o único homem respeitável no Novo Testamento, sabe quem foi?
Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos, ele disse que era o único respeitável no Novo Testamento. Filho e neto de pastor. Então foi criado, né, conhecendo a palavra de Deus, se insurgiu, foi levantado por Satanás para escrever essas coisas aí. Ele influenciou, sabe quem? O Nietzsche. Ele influenciou Hitler, influenciou Mussolini e Stalin. Ele, né, com as seus escritos demoníacos, ele em 1889 ele teve um colapso mental que o levou à loucura, passou 11 anos perturbado do juízo, doido, né? Ele viveu nesse período sob a tutela da sua mãe e da sua irmã, período em que ele encarnou e escreveu como se fosse Dionísio, um deus grego, né? E depois ele disse que era Cristo. Ele passou a escrever umas coisas, loucão, né? Que Cristo, até a morte dele, ele dizia que era Cristo, primeiro disse que era Dionísio, o deus grego, e depois, né, disse que era o Cristo, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a Bíblia é fantástica, por isso que cada vez que eu leio a palavra de Deus eu fico mais apaixonado, mais empolgado e mais interessado. Aquela profecia que tem lá, aquilo que o homem disse para Daniel, o anjo, aquele ser disse para Daniel, que as 4 pontas queriam se levantar. Realmente, quando Alexandre o Grande, rei grego, ele morreu muito novo, aos 33 anos, ou foi 30 ou 33 anos, né? Levantaram-se, né, 4 reis, que foi Lisímaco, né, o Seleuco, o Ptolomeu e foram 4 reis que se levantaram, né? Essa história está bem relatada no livro de Macabeus, que tem na Bíblia Católica Apostólica Romana, que é um livro histórico e nós não consideramos livro inspirado. Então foi o Cassandro, o Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco, né, dos 4, e lá está tudo bem registrado isso aí, e de um deles, né, surgiu Antíoco Epifânio, que seria uma ponta que surgiu. Isso aí relata, o livro de Macabeus relata bem isso, mas nós consideramos livro histórico, porque ele foi escrito no ano de 100 e pouco antes de Cristo, no período em que Deus passou 400 anos sem falar com o seu povo, né, no silêncio de Deus. Antes de Moisés libertar o povo do Egito, Deus passou 400 anos sem falar com o povo ficou escravo no Egito e mandou Moisés como libertador. A história se repetiu com Jesus. 400 anos antes de Jesus vir nos libertar, Deus passou 400 anos sem falar com ninguém. E esse livro de Macabeus, como o livro de Judite e aqueles 7 livros que são considerados apócrifos, foram escritos exatamente quando Deus estava em silêncio. Então nós não consideramos livro inspirado por Deus porque ele foi escrito quando Deus não estava falando com ninguém. Consideramos como livro histórico essa história do Antíoco Epifânio, né, desses 4 reis que se levantaram depois do rei Alexandre, né, está registrada lá no livro de Macabeus. Quem quiser pode ver, né, e ler, que está lá bem escrito, bem registrado, isso como livro histórico, né, que surgiram esses 4 reis, mas não é livro inspirado. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus é linda, é fantástica, é viva, é eficaz, é a verdade pura, simples e verdadeira. Nós devemos atentar e observar para o que ela nos sinaliza, para o que ela diz. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? O arrebatamento da igreja está mais próximo do que nunca. Nós devemos ficar atentos para os sinais. Nós estamos muito próximos da segunda vinda, da vinda de Jesus, do arrebatamento do povo de Deus, de um povo no meio de um povo. Então, esse momento que nós estamos vivendo de igreja fechada, de peste, né, de guerra, de rumor de guerra, de pânico, de pavor, isso aí foi dito por Jesus em Mateus 24, então é o cumprimento do que está na palavra de Deus. Nós devemos dar mais atenção para o que está na Bíblia e devemos ficar vigilantes, porque a qualquer momento ele pode vir nos buscar. Tudo isso aqui que nós falamos neste dia de hoje é sinal dos tempos. Nós não podemos vacilar, nós não podemos perder tempo, nós não podemos baixar a guarda.
Nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos amados irmãos que nos escutaram nesta noite, que estiveram conosco. Esse vídeo vai ficar aí nas redes sociais para quem quiser ver. Mandar a paz do Senhor, um abraço, um beijo para todos os nossos queridos irmãos da Igreja Plenitude de Bênção em Pindoretama. Estamos com muita saudade. Os irmãos da Igreja Plenitude de Bênção lá de Canindé, né? E eu vou fazer uma breve oração para nós encerrarmos os trabalhos, porque essa transmissão ao vivo, porque o tempo já está acabando. Pai, nós te apresentamos a cada um dos teus filhos que vai ouvir, ou ouviu, ou assistiu a esta transmissão ao vivo. Que o Senhor possa trazer a eles o entendimento, que o Senhor possa abrir a mente, que o Senhor possa abrir o entendimento para que eles possam absorver o melhor do que aqui foi falado. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco, nos guarde, nos fortaleça, nos ajude no livro do mal e nos abençoe, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.